Hi guys, my first video aqui do canal. Misturar inglês com português na mesma frase fica complicado, não é mesmo? Bom, esse aqui é meu primeiro vídeo do canal. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que falasse que eu coloco como tema o amor de José. Mais especificamente, eu quero falar sobre o amor de José com o seu próximo e independentemente de como o seu próximo o tratou, José ele ainda teve um amor. O texto que eu vou querer ler nessa mensagem vai ser em Gênesis, capítulo de número 45, do versículo de número 14 ao 15. Irá dizer assim: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Aqui nessa parte narra um acontecimento muito emocionante da história de José. Porque a gente sabe que José ele passou um bom tempo separado de seus irmãos, de seus familiares, ao qual José ele estava no Egito e seus familiares estavam em outra terra, estavam em Canaã. Depois de alguns acontecimentos, eles se encontram novamente e aí José se emociona. Ele abraça seus irmãos, ele chora juntamente com os seus irmãos. Bom, eu quero falar sobre o amor de José com o seu próximo, independentemente de como o seu próximo o tratou. Mas para isso a gente precisa mergulhar um pouquinho só na história de José, para a gente saber como que José foi tratado e qual foi o amor que ele teve com o seu próximo, ok? Então a gente sabe que quando José ele tinha 17 anos, até os seus 17 anos, ele sabe que ele foi o filho mais amado de Jacó. Jacó amava mais José do que os outros seus irmãos. E por causa disso, os irmãos de José tinham inveja de José por ele ser o filho mais amado. Um dos motivos de José ser o filho mais amado era por causa que ele era o filho da velhice. A gente sabe também que José ele teve 2 sonhos. E os 2 sonhos simbolizaram a mesma coisa, a qual os seus irmãos, os seus familiares se curvariam diante dele. Só que José, ele conta esse sonho justamente para os seus irmãos que já tinham inveja de José por ele ser o filho mais amado de Jacó. Nesse momento, os irmãos de José acabam tendo mais inveja ainda de José quando ele conta esses sonhos a eles, falando que eles se curvariam diante dele. Tanto que a Bíblia fala que os seus irmãos, não depois desse momento que José conta esse sonho para os seus irmãos, a Bíblia fala que eles não conseguiam mais falar com José com passividade. Mais outro acontecimento ruim da história de José. A gente sabe que certa vez os irmãos de José foram até Dotã para cuidar das ovelhas lá nos pastos. Só que José não tinha ido. Então Jacó fala para José ir até lá e ver como que é que seus irmãos estavam lá cuidando das ovelhas. Então José vai até lá. Chegando lá, pelo menos quando José estava se aproximando dos seus irmãos avistaram José de longe ainda. E nisso que eles avistaram José de longe, eles começaram a planejar a morte de seu próprio irmão. Então a gente vê agora o cenário que José vivia, a família, os irmãos de José, a falta de amor que os seus irmãos tinham com José. Não falava com ele com passividade e ainda, imagine você nesse mesmo cenário, a qual os seus próprios irmãos têm tanta inveja,
tanto ódio de você que quando surge uma oportunidade de eles te matar, eles literalmente te matariam. E esses eram os irmãos de José, que a gente sabe que pelo menos até os seus 17 anos ele conviveu. Só que os seus irmãos, eles verem por perto, naquele lugar onde eles estavam, comerciantes ismaelitas. E aí eles pensam, não vamos matar José com nossas próprias mãos, não é necessário a gente derramar sangue dele. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos vender eles para os ismaelitas, que eu creio que está ciente que vendendo para os ismaelitas, pelo menos eles iam ganhar dinheiro com isso. Então é isso que os irmãos de José fazem. Em vez de eles matar José, eles falam, não, vamos vender para os ismaelitas. Venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas compraram José e levaram para o Egito. Lá no Egito, José ficou trabalhando lá por um bom tempo. Deus estava com José. E naquilo que José fazia, naquilo que ele trabalhava lá, ele fazia prosperar. Deus fez José prosperar tanto naquele lugar que José ele virou o segundo homem com a maior autoridade de todo o Egito. Ele só estava atrás de Faraó. E a gente sabe que era o próprio José que estava incumbido de administrar todo o país. Era José que era o governador do Egito. Mas a gente sabe também que antes de José virar o governador de todo o Egito, Faraó teve 2 sonhos. E os 2 sonhos simbolizavam também a mesma coisa, a qual a terra do Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José, que não era bobo nem nada, nos 7 anos de fartura, José juntou mantimentos o suficiente no Egito para que quando chegasse os 7 anos de escassez, que seriam 7 anos a qual a terra não produziria muitos frutos, não teria alimento, teria falta de alimento, José então ele pensa, vou guardar, vou juntar, vou armazenar alimento nesses 7 anos de fartura, para que quando chegar aos 7 anos de escassez, possa ter alimentos guardados e para que o povo do Egito não venha morrer de fome. Só que esses 7 anos de escassez não acontece só na terra do Egito, acontece também em Canaã. Só que diferente do Egito, Canaã não sabia que viria esses 7 anos de escassez. Então, o Egito, como foi um país que tinha guardado alimento nos 7 anos de fartura, quando chegou os 7 anos de escassez, eles tinham alimento armazenado e o povo do Egito não morreu de fome, não passou fome por causa disso. Mas as outras terras começaram a passar fome. E justamente Canaã, que era onde moravam os familiares de José. Então, os irmãos de José, eles acabam tendo que ir até o Egito para comprar mantimento lá, para não morrer de fome, para ter alimento, para eles conseguirem sobreviver. Chegando no Egito, os irmãos de José se encontram com José. E nesse momento, José, ele poderia ter revidado todo o mal a qual os seus irmãos fizeram com ele. Porque José, ele era o governador de todo o Egito, ele era o segundo homem com a maior autoridade. Com certeza, nesse momento, eles podiam ter pensado, os meus irmãos aqui queriam me matar, que me separou dos meus familiares. Agora eu vou fazer algo com eles para me vingar de tudo aquilo a qual eles fizeram comigo. Só que José, ele faz ao contrário. José, ele abraça
os seus irmãos. A gente sabe que não foi isso, não aconteceu esse acontecimento imediatamente antes de José abraçar. É lógico que teve alguns acontecimentos que aconteceu, mas a gente sabe que José, em vez de se vingar, em vez de se encher de ira, não, José faz ao contrário daquilo que era esperado. José abraça seus irmãos, José chora juntamente com seus irmãos, José, juntamente com Faraó, separa uma terra e chama os seus parentes para que viessem morar no Egito, para que eles não viessem morrer de fome. Então, eu conto para vocês essa história de José para que a gente venha se inspirar de José. Porque às vezes, quando alguém nos trata mal, a gente já fica com aquele sentimento ruim a respeito da pessoa que te tratou mal, já fica com aquela ira, já fica com aquele pensamento negativo a respeito daquela pessoa. Às vezes você nem quer nem falar mais com a pessoa, nem chegar perto, nem conversar, porque, aliás, aquela pessoa, ela te tratou mal de alguma maneira, ou foi grosseiro, ou foi ignorante, ou fez alguma coisa que não foi do teu agrado. Mas que a gente venha se inspirar na história de José, ao qual os seus próprios irmãos tinham tanto ódio, mas tanto ódio, que chegaria ao ponto de matar ele, mas mesmo assim José não revidou o mal com o mal. E ainda assim, José, ao se encontrar com seus irmãos e a revelar quem ele era, que ele era o governador de todo o Egito, José fala para seus irmãos não se sentirem mal pelaquilo que eles fizeram com ele, porque foi o próprio Senhor que tinha colocado José como governador do Egito para que a vida deles, para que a vida de seus irmãos pudessem ser salva. Então, além disso, José consola os seus irmãos e fala para eles não ficar com raiva, não ficarem tristes com isso que eles fizeram. Então, eu conto essa mensagem para nós que somos cristãos e já buscamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Já buscamos manter a paz com todos, que possamos ser edificados com essa mensagem da história de José. Que venhamos seguir esse bom exemplo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e, se puder, se inscreva no meu canal. Amém? Tchau, tchau. Bye, bye.